Meus queridos irmãos, nosso estudo bíblico hoje nós vamos ver uma verdade muito presente, muito real, e que na Bíblia ela está presente em diferentes histórias das pessoas da Bíblia, porque está presente nas nossas vidas. E a verdade é que eu gostaria de resumir este primeiro ponto nesta expressão: o pecado arruína a nossa vida. Nós não sabemos avaliar o pecado corretamente. E por causa disso, nós tendemos a achar que um pecado é pior do que outro, que um é menor, é mais leve, é justificável, e nós usamos o nosso senso de justiça, que bem nos afirma a palavra de Deus, que é um senso todo mais ou menos esquisito. Nós usamos esse senso de justiça para medir as coisas, e não a medida verdadeira que nós encontramos na palavra do Senhor. Deus vê o pecado na sua extensão total. Deus vê o pecado como rebeldia contra Ele. Deus vê o pecado nos seus efeitos contra a nossa vida, na forma como ele deforma a nossa compreensão, na forma como ele envenena os nossos sentimentos. Deus vê o pecado em toda a sua hediondez, em todo o seu horror. Nós, na maioria das vezes, só conseguimos avaliar o pecado pelas suas consequências. Deus o vê no seu ato. E o pecado, eu digo novamente para os irmãos, arruína a nossa vida, endurece o nosso coração, nos priva da comunhão com Deus, nos transforma em pessoas espiritualmente burras, que não têm discernimento, que não conseguem perceber. Tudo isso o pecado faz conosco. 1 Samuel capítulo 4. Nós começamos em julho do ano passado, em Gênesis capítulo 1, e estamos seguindo a Bíblia, capítulo após capítulo. O que a irmã precisa? Isso não é uma Bíblia, isso é um inário. Nós estamos seguindo a Bíblia, relato após relato, capítulo após capítulo, e chegamos ao capítulo 4 da história de Samuel. O que acontece aqui? Acontece aqui a primeira coisa que nós precisamos ver: os filisteus saíram para atacar Israel. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, isso é um fato tão comum. Os filisteus eram uma pedra no sapato tão incômoda para os israelitas que a gente nem... São tantas vezes que a gente passa por elas. Mas eu quero que a gente entenda aqui, em primeiro lugar, meus irmãos, o que os filisteus no Antigo Testamento representam na nossa vida. Eles representam o pecado não vencido, que permanece. Quando o povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, entrou naquela terra, Deus fez um juramento que daria a eles toda aquela terra, em toda a sua extensão. A vitória deles, eu pergunto aos irmãos, foi do tamanho da promessa que eles receberam? Foi, Rony? Não foi. Por que não foi? Porque eles não se apegaram com fé à palavra de Deus. Primeiramente, em certo momento, eles se envolveram de uma maneira muito perniciosa com os pecados dos povos que eles deveriam desbaratar. Os povos eram idólatras, Israel se tornou idólatra. Os homens dos outros povos se casavam com muitas mulheres, os homens de Israel se casaram com muitas mulheres. Achava-se bonito decorar a casa com ídolos, e o povo de Israel decorou a casa com ídolos, embora isso fosse ofensivo a Deus, e é ofensivo até hoje, viu? Se você tem ídolos na sua casa, remova-os, não agrada o Senhor. Estou falando de estátuas, não, estou falando de ídolos, de idolatria, como alguns têm, aquelas carrancas lá do Nordeste, acham que é cultura. Não é cultura, é idolatria. Mas continua o meu ponto.
eles estavam tão intoxicados por um ambiente de incredulidade e de idolatria, respirando um ar imundo, que eles começaram a praticar imundícia. Em segundo lugar, muitos deles cruzaram os braços diante dos inimigos, disseram: não, é impossível. Incredulidade. Não avançaram porque eram incrédulos. E em terceiro lugar, minha gente, por indiferença mesmo, por frieza e por apatia. Os filisteus tinham somente 5 cidades. Somente 5 cidades. Eu ainda coloquei o nome delas aí no seu resumo do estudo: Asdod, Asquelon, Ecrom, Gate e Gaza. Se reunisse toda aquela gente, não dava muita gente. Israel era maior do que a Filístia em número, e se o número não bastasse, Deus era com Israel e Deus não era com a Filístia. Mas o povo de Deus não venceu. E por que o povo de Deus não venceu? Por pecado, por incredulidade, por apatia, por indiferença, por insensibilidade. As mesmas coisas que hoje ainda fazem muitos crentes naufragarem na sua vida espiritual, e Deus livre e guarde, até algumas igrejas se tornam absolutamente inoperantes, ineficazes, quase inúteis. Por quê? Porque comprometeram o poder de Deus, comprometeram as promessas de Deus com estas coisas, repetindo hoje o erro que Israel cometeu há 3.000 e tantos anos atrás. Será possível? É possível. Eu digo de novo, os filisteus tinham apenas 5 cidades. Eram um povo pescador, não era um povo militar. Por que Israel, que era muito maior, não conseguiu vencê-los? Sabemos por quê. Sabemos por quê. É o mesmo porquê alguns cristãos adormecem na sua vida espiritual em vez de progredir. É o mesmo porquê aos poucos alguns abandonam a caminhada após Jesus Cristo. É o mesmo porquê presente até hoje. Pecado, eu disse para vocês, pecado arruína a vida da gente. Em segundo lugar, aconteceu nesse capítulo 4, eu não posso lê-lo com todos os seus versos, porque é uma narrativa extensa, mas os filisteus se prepararam para batalhar contra Israel. E aí nós chegamos ao capítulo 4 de 1 Samuel, verso 3. Foram feridos 4.000 homens de Israel. Então está escrito: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló, o que eles mandaram trazer? O que eles mandaram trazer? Alguém me diga brevemente o que era a Arca da Aliança. Simbolizava a presença de Deus. O que ela era? Um baú um pouco menor do que esta mesa aqui à minha direita, revestido de ouro. Dentro dela estavam guardadas 3 coisas. Quais eram? A lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Os irmãos estão conhecendo a Escritura Sagrada. Aquela Arca da Aliança, em outros momentos, na vida de Moisés, na vida de Josué, de alguns dos juízes, tinha sido levada para o campo de batalha. Ninguém olhava para ela diretamente, ela era coberta com um tecido, mas a própria presença dela animava o povo. Pergunto novamente, qual era o nome dela? A Arca da... então tem algo ali. O objeto em si não era mágico, nunca foi. E por mais que ela representasse a presença de Deus, ela não mais do que representava. Deus não estava confinado a ela, obviamente não. Sendo Deus infinito, como confiná-lo a um pequeno baú de 80 centímetros de comprimento? Não. Havia nela, e Deus usava este móvel para isto, porque ela era chamada de a Arca da Aliança,
uma aliança entre aquele povo do Antigo Testamento e Deus, que os separava de todas as nações do mundo como propriedade de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, que eles rejeitaram, sabemos disso, mas era tudo isso, era o símbolo da aliança com Deus, assim como este anel, lá vou eu novamente, assim como este anel significa tudo que existe entre mim e a Ana Luísa, aquele móvel significava tudo que existia entre Deus e os descendentes de Jacó. Mas vamos lá, no contexto desta batalha aqui, os descendentes de Jacó estavam mantendo a parte deles da aliança? Eu resumo essa parte da história dizendo que eles queriam a arca, mas a aliança eles não queriam não. Eles queriam que Deus cumprisse a parte dele da aliança, mas não eles próprios cumprirem a parte que lhes cabia. Então trouxeram a arca da aliança. E aí a Bíblia nos diz nos versos seguintes que quando a arca chegou, aquele povo que estava exhilarado de felicidade, comovido, deu gritos de alegria, porque a arca tinha chegado. Os filisteus ficaram espantados. Eu gosto dessa expressão, verso número 6. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, por isso os filisteus se atemorizaram. Eu vou pregar um sermão de Natal nesse verso aqui, porque olha a expressão que eles disseram. Porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Quais eram os deuses dos filisteus? Havia 3 principais. O principal de todos era Baal. E nós que temos estudado juntos a Escritura, sabemos um pouquinho sobre Baal. Baal era uma figura mitológica, imaginária, obviamente, nunca existiu, nem existirá, mas que na mentalidade daquele povo tinha uma mão verde, porque se ele passasse a mão em cima dos campos, o trigo crescia. E se ele passasse a mão sobre uma casa, a mãe engravidava. Ele conseguia controlar as chuvas no imaginário daquele povo. Havia um segundo deus chamado Dagon. Vamos falar dele no capítulo 5. Era corpo de homem e cabeça de peixe. Você já reparou, permita eu fazer este parêntese para que a gente entenda bem o que é a idolatria até hoje. Como eram os deuses antigos? Corpo de homem e cabeça de peixe. Outros tinham cabeça de vaca, cabeça de sapo. Tem um deus egípcio que tem cabeça de mosquito. Agora, os egípcios eram um povo extremamente avançado. Eles construíram embarcações, eles construíram as pirâmides, que até hoje ninguém sabe como se subia aqueles blocos de 25 toneladas a 300 metros de altura. Existe teoria, explicação não tem. Eles desenvolveram ferramentas de engenharia que permitiam cortar os blocos de maneira perfeita, reta. É tão reto, tão perfeito o corte, que alguém pensa que eles tinham alguma máquina parecida com as nossas de hoje, porque era perfeito. O povo que inventou um tipo de escrita sofisticada, papel, carruagem, eles não eram uma gente assustada com medo da chuva, não. Então nós tentamos entender o que esses ídolos bizarros significavam para um povo tão desenvolvido. E é esse raciocínio, queridos, que nos ajuda a entender o que foi e é a idolatria. Os povos que adoravam um Deus com cabeça de peixe, adoravam porque viviam da pesca. Então eles tentavam, de alguma forma, controlar aquilo que estava além do controle deles. Eles precisavam de peixe para comer, vamos venerar os peixes. Ou vamos criar alguém, ou tentar achar alguém
que controle os peixes. Não era uma relação de amor à idolatria, como Deus requer de nós que o amemos. Era uma relação de puro interesse. Você adora o Deus que tem cabeça de peixe, porque você precisa de peixe, e só. O espírito da idolatria é o egoísmo humano na sua máxima expressão. Existe idolatria até hoje? Sabe por quê? Porque existe egoísmo até hoje. Não procuramos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Não procuramos a Deus pelo muito que Ele nos tem dado, procuramos a Deus por causa daquilo que queremos que Ele nos dê: carro, casa e companheiro. Comida, dá para fazer tudo no C, será? Queremos que Deus nos dê algo. Não é assim que funciona a idolatria do Brasil, que tem um santo para dor nas costas, um santo para dor no joelho. Mas entenda, gente, o que move isto é o desejo de resolver o meu problema. Nossa relação com o grande, altíssimo, único, eterno e santo Deus não pode ser pautada somente pelas nossas necessidades e pelas nossas vontades momentâneas, senão nós somos idólatras. E dentro de igrejas evangélicas haverá muita gente idólatra, porque vem na campanha das 7 orações para poder comprar não sei o quê. Mas amor a Deus, esse Deus que sem fazer nada a mais por nós já é digno de tudo, o que nós somos, o que nós temos, é digno de cada pensamento da nossa mente, é digno de cada sentimento do nosso coração. Deus por si só no que Ele é, já merece muito mais do que nós lhe damos. Genuína fé é um movimento na direção de Deus por amor, adoração e gratidão, não por interesse. O que é idolatria? Interesse canalizado, projetado nos céus. Que o interesse mudarei a palavra, que a necessidade pode nos desesperar, não resta dúvida, mas a fé modera as coisas. A fé pondera, de maneira que não nos desesperamos. Se estávamos aqui domingo 7 horas da manhã para ler a Bíblia que fala que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo, dos vivos e dos mortos, não nos desesperamos. E a necessidade não se torna a nossa única motivação. Mas eu volto a este texto porque achei curiosíssimo. Os deuses dos filisteus, eu falei de Baal, de Dagon, há uma terceira chamada Astarote. Os deuses dos filisteus nunca tinham estado próximos a eles. Então, quando ouviram falar que Deus estava no arraial de Israel, eles disseram: isso nunca aconteceu antes. Nunca mesmo. Para idólatra, nunca antes e nunca depois. Este é o vazio da idolatria, meus queridos irmãos. Porque alguém pode fazer uma oração muito apaixonada para uma estátua, mas a estátua não muda o rosto, não responde e não consegue estender a mão para ajudar. Entretanto, prosseguindo com o nosso texto, apesar de toda aquela alegria de Israel, e apesar de todo aquele pavor que se instalou nos filisteus, Israel perdeu a batalha seguinte. O texto nos diz, capítulo 4, verso 10, que foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens. E o verso 11 diz: foi tomada a arca, aquele objeto no qual eles tinham projetado toda a sua esperança de vitória. Então nós entendemos o quê? Que o próprio Israel tinha se tornado idólatra, porque eles acreditavam que a arca era capaz de lhes dar a vitória. E quando a arca foi levada, eles se desesperaram, disseram: sem a arca nós não vencemos mais. O próprio Israel tinha se tornado idólatra, e Deus falou assim: eu não preciso dessa arca,
Foi isso que Deus fez por meio de deixar os filisteus tomarem. Eu não preciso disso. Pode levar. Quantos aqui assistiram o filme do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Ninguém aqui assistiu? Monatan assistiu, João, Michel, Demilson, Elaine. Só os jovens assistiram esse filme, que é da década de 80. Sabe onde está a Arca da Aliança? Ninguém sabe, nem vai saber. Para todos os efeitos, a conclusão mais provável é que ela tenha sido mesmo destruída. Rasparam o ouro, jogaram a madeira fora e fim de papo. Pastor, Deus permitiria uma coisa dessa acontecer? Deus precisa disso? A lista está lá no livro de Esdras, das coisas que voltaram da Babilônia, fala até das cumbuquinhas de cobre que Salomão mandou fazer, fala dos espetos que viravam a carne no altar, mas não fala da Arca da Aliança. Deus jamais se confinou àquele imóvel, mas o povo de Israel tinha projetado naquele imóvel a sua libertação. Verdadeiramente eu acredito que a gente pode fazer isso vez por outra. E aí quando a gente faz, o normal do nosso Pai Celestial é tirar de nós aquilo em que a gente está se apegando tanto. E é para o nosso bem, não faça bico não. Os filisteus então levaram a Arca da Aliança para a casa do seu Deus Dagon. O capítulo 4 termina falando da morte de Eli, que nós já falamos no primeiro estudo. Mas fato é que morreram os dois principais sacerdotes, Hofni e Finéias, filhos de Eli. Morreu Eli, e quando a nora dele ouviu todas aquelas notícias, ela morrendo deu à luz a um menino, e o nome dele foi e acabou. Foi-se a glória de Israel. Foi o último suspiro da mãe colocar no menino esse nome. Os filisteus levaram a Arca da Aliança para a casa desse Deus que eu descrevi para os irmãos e irmãs, que tinha cabeça de peixe. O gesto tinha algum significado. Colocar a arca diante do ídolo era como dizer assim: querido Deus com cabeça de peixe, muito obrigado pela vitória que nos deu. Aqui nós estamos te oferecendo como tributo o Deus de Israel. Bem, eu disse para vocês que Deus não precisa daquele imóvel, e nunca precisou, mas Deus também não deixaria um ato como esse simplesmente passar. Não pelo móvel, mas porque o nome de Deus é santo. O que aconteceu no dia seguinte? A estátua caída no chão, prostrada, com o rosto em terra. Os filisteus entraram, viram aquilo, e ao ver aquilo se converteram, adoraram o Senhor e se tornaram uma outra nação. Não, porque o pecado arruína o nosso coração. O pecado embota, o pecado arruína, essa é a palavra. Ele tira a nossa percepção, ele nos emburrece espiritualmente. Levantaram a estátua. Não sei quantos homens foram necessários, mas levantaram. Dia seguinte, eu imagino a conversa dos filisteus diante daquilo. Reuniram o conselho, os anciãos, e foram tratar do assunto e falaram assim: vento não foi. Alguém deve ter entrado aí à noite e derrubou. Mas no dia seguinte não somente derrubou, mas os braços e a cabeça estavam cortados. Aí nesse dia eles se converteram. Porque o pecado nos cega, ensurdece e insensibiliza. Passaram-se 7 meses, e durante 7 meses
a mão de Deus esteve contra eles. Capítulo 5, verso número 6. A mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu como diz a sua tradução, irmã Divane? Tumores. E a sua, Elaine? E a sua, irmão Demilson? Capítulo 5, verso 6. Os feriu como diz aí na sua? Hemorroides. A minha diz hemorroidas. Outra diz tumores. Úlceras. Tumores são diferentes traduções de feridas, chagas, purulentas, doloridas, seguramente mal cheirosas. Eles se converteram então. Capítulo 6, verso número... Capítulo 6, verso número 4. Qual é a expiação da culpa que havemos de enviar? E disseram, segundo o nome dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro ou tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Além das feridas havia ratazanas, infernizando, perturbando a vida daquela gente. E aí eles se converteram. Mas será possível? Eu estava lendo sexta-feira os evangelhos e me deparei com aquela expressão, pelo menos aquele texto falou muito comigo naquela sexta-feira, porque por ser a data que era, os sacerdotes passaram diante da cruz e disseram assim ao nosso Senhor: se és o Filho de Deus, desça e creremos nele. Então eu imaginei o que seria se Jesus tivesse descido e eles teriam pregado novamente, mas crer não creriam. Nosso coração rejeita a fé, mas não aceita. Nosso coração é capaz de negar o Evangelho, aceitá-lo só pela ajuda de Deus. A nossa resposta para Deus é sempre não. Se for sim, é pelo Espírito Santo. Com tanto que Deus fez, com tanto que Deus agiu, porque o próprio juízo é um chamado à conversão, eles não se converteram. E aí nós vemos às vezes pessoas que amamos, que conhecemos, por quem oramos, que a sua vida está há anos cheia de inúmeros sinais de que elas precisam de Cristo, e elas não vão a Cristo. Coração humano, meus queridos, é capaz de todo tipo de dureza, de todo tipo de insensatez, na sua rotina incessante e incansável de se rebelar contra Deus. Prosseguindo, eu quero ainda que nós vejamos rapidamente aqui que a religião dos filisteus era uma religião supersticiosa. Eles colocaram então a arca de Deus em cima de um carro de boi. No caso ali específico era um carro de vaca. Colocaram junto um cofre. Naquele cofre 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro, que era a oferta deles pela culpa. Eles admitiram a culpa, mas não se converteram. Então colocaram 2 vacas, e o texto nos diz que eram vacas que tinham bezerros novinhos. Tiraram os bezerros delas e os trancaram em um lugar. Isso tem um sentido específico. Então disseram assim: nós vamos soltar esse carro sem ninguém conduzindo, e se ele seguir o caminho da direita, então foi porque Deus fez isso conosco, mas se for para a esquerda, então não foi. Digo para vocês que existe gente até hoje que trata as coisas de Deus assim: ó Deus, eu quero saber se eu vou... Que tipo de decisão a gente consulta a Deus? Me digam aí. Não preciso falar todo mundo de uma vez, não. Se eu vou aceitar o emprego tal ou o emprego tal, a gente diz assim: ó Deus, eu preciso saber se eu aceito um emprego ou não.
Aí eu vou abrir aqui, da resposta assim que der. Há quem trate as coisas de Deus dessa forma. Deus é mais inteligente que isso e você também. As coisas de Deus não são assim. O nome disso é superstição. A superstição se manifesta de diferentes formas. Algumas pessoas têm o hábito de colocar a Bíblia em certo lugar da casa, aberta ou fechada, em cima da mesa, né? Um objeto assim. Eu acredito que tem que tratar a Bíblia com muito respeito. Eu não costumo colocar outros livros em cima das minhas Bíblias por respeito, não por superstição. O comportamento supersticioso é gêmeo da idolatria. Nós não enxergamos isso? Com certeza enxergamos isso. A superstição é gêmea da idolatria. Mas aí, sendo que a tendência natural das vacas era procurar os seus bezerros, soltar o carro de vacas e ficar olhando para ver para onde ia. Você imagina para onde foi, né? Foi direto para a terra do povo de Israel. Termina aqui o capítulo com relação aos filisteus. Eles voltam mais adiante. Mas aí nós somos apresentados, queridos irmãos, nos próximos minutos que eu ainda tenho, nós somos apresentados ao comportamento extremamente leviano do próprio povo de Israel. Quando a arca chegou, eles ficaram muito felizes, e deveriam de fato ficar felizes, eu não tenho dúvida disso. Mas assim que eles ficaram felizes, eles fizeram uma coisa errada. Quer ver comigo? Capítulo 6, verso número 14. Alguém queira ler para nós? Capítulo 6, verso 14. Quem podia oferecer holocausto, minha irmã? O sacerdote. O povo em comum podia? Eles ficaram tão felizes que eles pecaram. Isso acontece. Depois, capítulo 6, verso 19, um grupo, e a Bíblia nos diz que não foi um grupinho aqui de 50 pessoas, não, foram 50.000 pessoas, decidiram dar uma espiada dentro da arca. Estava lá a arca da aliança, eles estavam ali, ela estava lá, e eles começaram a falar: gente, mas essa arca, que arca admirável é esta? Antiga, já tinha uns 500 anos ou mais, não, bem mais de 500 anos que Moisés tinha feito, e Deus faz umas coisas tão maravilhosas. Aí um chegou assim de leve, encostou a mão rapidinho, tirou, não aconteceu nada. Aí ele colocou a mão um pouco mais demorado, não é assim que a gente faz? Levantaram a tampa para ver o que tinha dentro. A curiosidade é desrespeito. Existe uma forma de curiosidade que é desrespeitosa. Nós, por vezes, nos nossos relacionamentos humanos, tratamos uns aos outros com essa curiosidade tola, infantil, de perguntar para saber, para ouvir, aquilo que não nos diz respeito, que não nos pertence, e nem sempre sabemos conter este impulso imaturo, mas que no relacionamento com Deus toma proporções imensas. Capítulo 6, verso 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Mas pastor, se o senhor disse que Deus nunca precisou desse móvel, por que Deus fez isso? Por que, queridos irmãos? Alguém me queira dizer por quê? Se falar todo mundo de uma vez, eu não entendo. Primeiro isso, por desobediência, porque foi dito que não se fizesse, e na lei estava escrito: não faça isso. A arca tinha varais, lembra disso? Para que não fosse tocada,
não porque era, meus queridos irmãos, em si fulminante, mas porque ela deveria ser tratada com tudo aquilo que ela significa, a aliança de Deus. Falta de respeito, desobediência, e direi uma coisa aos irmãos que Deus não aceita: que nós tratemos as coisas do Senhor com mera e banal, leviana curiosidadezinha. Deus diz: meu nome é Senhor, e a minha glória não darei a outra. Seguramente Deus não consentirá. E este é o nosso principal problema. O que havia? Escute agora, vamos dar continuidade. Deixa essa questão e eu trago ela quarta-feira que vem. O que havia no intento de Deus, acima de tudo ali, neste episódio, era que o povo de Israel tinha perdido por completo a noção de quem Deus é. E nós às vezes corremos esse risco, se o Espírito Santo não nos ajudar, e se nós resistirmos à ajuda do Espírito de Deus. Depois que houve esse grande estrago, que a Bíblia da irmã fala grande morticínio, capítulo 6, verso 20, disseram os homens de Bet-Semes, veja aí, capítulo 6, verso 20, quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? O que eles despertaram na sua memória naquele dia? Que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo. Qual é a principal coisa a respeito de Deus na Bíblia, meus queridos irmãos? Que Ele é santo. Santidade inegociável, irreduzível, intocável. Então o povo novamente temeu a Deus, porque eles não temiam mais. Tratavam as coisas de Deus como objetos badulaques místicos de superstição. Traz o baú lá para a gente ganhar aqui. Quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? Você sabe, meu querido irmão, quantos anos a arca ficou fora do tabernáculo? Capítulo 7, verso 2. A arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. Quanto tempo precisou para Israel se arrepender de verdade? 20 anos. A arca da aliança era usada uma vez por ano para um ritual específico. Qual? Quanta gentileza, todo mundo deixando o outro falar. Para um dia por ano ela era usada, somente um dia por ano. Ela era vista por uma pessoa, tocada por 1 minuto, quando se fazia o sacrifício pelo perdão dos pecados de todos. E aí o sacerdote entrava naquele cubículo com uma vasilha de sangue, ficava ali dentro poucos minutos, se ajoelhava, fazia uma oração e passava sangue nela, nas pontas e no tampo, e imediatamente saía. Não podia ficar lá à vontade. Uma vez por ano, durante não mais que 15 minutos, aquele móvel era usado. Perdão? Não, ficava ali. Mas durante 20 anos aquilo não foi feito. Nós sabemos, a Bíblia nos diz que o sangue de touros e de bodes não tira pecado. Nós sabemos igualmente, meus queridos irmãos, que aquele ritual significava o cobrir temporário dos pecados. 20 anos até que alguém desse importância para aquilo. A consciência da gente, por isso eu digo de novo, o pecado arruína a nossa vida.
porque até a nossa consciência fica cauterizada, não sente mais, não sente a diferença, não sente o peso, não sente a falta. Coitados de nós, se não fosse Deus. 20 anos depois, o povo disse a Samuel: vamos, Samuel, vamos trazer esta arca a nós. Então, capítulo 7, verso 3, Samuel falou a toda a congregação de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos... A minha tradução diz converterdes. Eu pergunto a uma pessoa não crente: você já se converteu ao Senhor? Ela diz: eu sou convertido a minha vida toda. Quantas vezes eu já ouvi essa resposta? Você já nasceu de novo? Não, eu nasci da primeira vez, eu já nasci de novo. Não existe isso. Jesus Cristo fala que é necessário nascer de novo. É necessário converter-se, olhar para trás e falar: houve um tempo em que eu me voltei para Deus, deixei os meus pecados, criei em Cristo Jesus. Samuel falou: se de todo o coração vós vos converterdes ao Senhor, tirai os deuses estranhos, as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará da mão. E sabe o que aconteceu? Livrou. Meu tempo já está curto. Eu estou em dúvida se eu avanço mais um pouquinho ou se eu deixo este assunto para quarta-feira. Melhor deixar para a gente poder tratá-lo com o tempo. Mas resumirei: o pecado arruína a nossa vida, mas a graça de Deus nos restaura. O Senhor nos levanta. O pecado nos faz cair, Deus nos faz levantar. O pecado nos mata, Deus nos ressuscita. O pecado nos emburrece, Deus nos ilumina. O pecado nos coloca nas trevas, Deus nos esclarece. É assim na nossa conversão, é assim ao longo da vida cristã, quando vez por outra nós vacilamos e caímos e Deus nos levanta. O intento de Deus para a minha vida e para a sua também é como está em Provérbios 4:18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Que luz é essa? A luz da fé, a luz da santidade, a luz do serviço, a luz da comunhão com Deus, a luz do cristianismo. Brilha mais e mais. Dia perfeito é na glória celestial. Deus nos ajude a reter a sua palavra no nosso coração.